Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte e nós vamos, claro, falar da Caldense. Está na estrada já a Caldense, saiu hoje pela manhã, 8 da manhã, mais ou menos às 8 da manhã, seguindo para Patos de Minas. São pelo menos 9 horas de estrada, o time fica lá, concentra e amanhã faz um treinamento para o jogo de domingo, 3h30 da tarde, um jogo fundamental para a Caldense. Você vai ficar sabendo daqui a pouquinho. O David Lazari vai dar uma entrevistinha aí através da assessoria de comunicação. Nós vamos colocar aqui para você tomar conhecimento da expectativa, inclusive, dele, através dele, dos jogadores, né, da Caldense. Vamos falar também da atual classificação do Campeonato Mineiro do Módulo 2 e a rodada, que começa amanhã e termina domingo. Então amanhã já tem jogo também do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Nós vamos falar do Zeng. O xadrez foi muito bem, já garantiu classificação, inclusive, para a fase final do Zeng, que essa fase será realizada em Governador Valadares, no começo do mês de agosto. Então nós já temos essa informação. E daqui a pouquinho, você vai ficar sabendo também como é que foi o jogo de hoje pela manhã, do futsal do CEPOC, que estava na semifinal, jogando contra o time da casa, contra uma escola de Extrema, e você vai ficar sabendo como é que foi a história desse jogo aí. Vamos falar também das semifinais do torneio Integração, no final de semana com muita movimentação no Bandolão. Amanhã já tem os 2 jogos sendo realizados no Bandolão. Os campeonatos brasileiros das séries A e B, e nós vamos então começando aqui exatamente com as informações da Caldense, que hoje viajou então para cidade lá de Patos de Minas. Esse é o João Guilherme, né? Um dos gols que ele fez a comemoração. Então, um time que treinou nessa semana, está viajando, como eu falei, deve chegar por final da tarde, talvez até no começo da noite lá em Patos de Minas, fica concentrado num dos hotéis lá de Patos. Amanhã faz um treinamento de posicionamento, desintoxicação, talvez bola parada. Não houve informação ainda do local do treinamento da Caldense, mas enfim, ela vai fazer amanhã o último trabalho lá em Patos de Minas, porque o jogo será 3h30 da tarde, no domingo, diante da URT. Eu já falei aqui, daqui a pouco nós vamos ver até, daqui a pouquinho, as classificações e os jogos desta rodada, mas a Caldense ainda tem condições matemáticas de brigar pela classificação. Evidentemente que ela também corre um sério risco ainda de ser rebaixada, né? Porque ela está, como eu falei esses dias todos aí, está entre a cruz e a espada. Ela está no limite de poder até se classificar, mas correndo o risco de ser rebaixada. Para se classificar, tem que ganhar os 2 últimos jogos que terá pela frente, que daí vai a 14 pontos, e torcer para o RT perder. Se perder para a Caldense, agora ela para nos 13. E perder também o último jogo contra o Boa em Varginha. Aí ela continua com 13, a Caldense iria a 14, vencendo o Norte Sport também no último jogo no Ronaldão. Ou também torcendo contra o Mamoré. O Mamoré joga em Montes Claros contra o Norte Sport nesse final de semana e depois tem um jogo em casa contra o VEC. Eu vejo mais dificuldade para o RT do que para o VEC, né? Porque vai jogar o último jogo em casa contra um time que está na zona de rebaixamento, tá correndo o risco até de ser rebaixado. O último colocado, daqui a pouco você vai ver, que é o Boa, né? A gente recebe informações a todo instante que teria mais um jogador da Caldense que foi dispensado, teria ido embora, seria o Rafael Lopes. A gente não recebeu essa informação, isso teria acontecido no começo da semana. Então, estou tentando obter até o final do programa, se for possível, mas se não for, você é convidado nosso na Rádio Arquibancada às 18 horas, que a gente vai ter com certeza informações sobre a veracidade ou não dessa informação que chega para a gente aqui. Como na Caldense, tudo é meio obscuro, né, gente? A gente não sabe até que ponto tem verdade nessa informação. Mas, enfim, eu quero acreditar que não seja verdade.
e que o jogador esteja na delegação viajando aí para Patos de Minas. Mas prometo que vou buscar essa informação detalhadamente para você que acompanha o nosso trabalho aqui. Mas vamos ver aqui o papo que foi feito aí com o David Lazari, né? David Lazari, que ele fala sobre a preparação, né? E primeiro ele vai responder como que é que está sendo a preparação para esse jogo contra a URT lá em Patos de Minas. Fala então o David Lazari. Cara, acho que a gente está nos preparando da melhor maneira possível, né? Muito mais mentalmente do que no campo, né? Porque a gente sabe da responsabilidade que é esse jogo. Sabemos que uma vitória lá nos coloca com grande chance de classificação e nós vamos buscar. Tenho certeza que a gente está fazendo um bom trabalho essa semana aí. É possível, né? Existe a possibilidade, então enquanto tiver chance nós vamos estar sempre brigando, sempre lutando. Bom, e o David Lazari falou também o que estaria faltando para a Caldense fazer mais gols, né? Fez só 3 no campeonato todo e em 8 jogos. O que estaria faltando? Se você pegar, né, analisar os últimos jogos, claro que a gente não está na situação que a gente queria, mas em situação de vitória e você analisando o contexto dos jogos, e a Caldense está 5 jogos sem perder já, né? Claro que não é empate, não nos coloca em condições boas, mas a gente vencendo agora, cara, eu acredito que com uma provável classificação aí a gente vai muito forte pro mata-mata. Então tudo isso tem que ser analisado, né, e contextualizado também. A gente sabe da dificuldade, sabe que está sendo bem difícil assim, mas acredito muito nesse acesso e na classificação agora. E o Lazari falou também, porque ele tem um retrospecto bom jogando contra o RT, ele fala sobre isso. Cara, acho que eu sou um dos caras aqui que mais anseia por isso, assim, porque tenho um carinho muito especial pela Caldense. Todas as vezes que eu vim aqui fui muito bem recebido, então eu quero o máximo possível ajudar, o máximo que eu puder e se Deus quiser, quem sabe com mais um gol. Minha família ama muito a cidade, o clube, então acho que assim, a vontade de trazer a Caldense para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Legal, David Lazari está aí na estrada, tomara que dê tudo certo, né? A Caldense tem chance matemática de se classificar. Ela tem que vencer os 2 últimos jogos, domingo contra o RT lá em Patos de Minas e depois no último jogo em casa contra o Norte Sport. Se ela vencer a URT e a URT perder para o Boa na última rodada, e o Boa precisa ganhar para não correr risco de ser rebaixado, então tudo pode acontecer. Então ainda tem chance. Agora, se ela perder para a URT, ela ainda continua correndo sério risco de ser rebaixada. Então tomara que vença, tomara que pelo menos a vitória lá contra a URT já tira qualquer possibilidade do rebaixamento, mesmo que não consiga a classificação. Então vamos torcer para a vitória e que isso possa de fato acontecer. Olha, vamos ver como é que estão a situação dos grupos, ou como é que está a situação dos grupos. No grupo A, o Democrata junto com o Betim são os 2 melhores com 11 pontos e na terceira posição está o Aimorés de Ubá com 10. Essas equipes estão mais próximas de se classificarem do que as demais, mas todo mundo tem chance ainda nesse grupo. Veja que o Tupi com 9, o Nacional de Muriaé também com 9 e o próprio Valério com 7, que hoje é o último colocado, hoje seria o time rebaixado, porque cai um de cada grupo, tem chance. Se ele vencer os 2 jogos que tem pela frente, ele vai a 13. Então ele pode chegar, inclusive, à frente do próprio Democrata e do próprio Betim. Mas é claro que não é assim que faz a análise, né? Eu estou colocando a probabilidade. Então todo mundo tem chance ainda de se classificar. Grupo B. No grupo B, o Norte Sport já está matematicamente na fase seguinte do campeonato. Só uma coisa que precisa ser definida. Se ele vai ficar em primeiro, que ele está em primeiro hoje, se fica em segundo ou terceiro. Mas de qualquer maneira ele tem matematicamente já a presença garantida na segunda fase do campeonato. A URT com 13, nós já falamos aqui, ela pode parar com 13, se perder da Caldense e do Boa, não evolui, e a Caldense vencendo os 2, ela está com 8, ela, mais 6 são 14, passaria a URT. E o próprio Mamoré, se não ganhar nenhum jogo nesses 2 que lhe restam, fica parado também nos 12
e a Caldense poderia até ultrapassar o Mamoré também. Mas, enfim, estamos falando probabilidades. Depois tem o VEC com 7, junto com o Boa. Só que o Boa, pelos critérios de desempate, é o último, que tem menos 3 gols contra menos 2 do Varginha. Então, os jogos serão os seguintes. Olha, no sábado, amanhã, o Norte Esportes, lá em Patos, lá em Montes Claros, ele recebe o Mamoré. É um jogo importante para ele, Norte Esportes, ficar em primeiro lugar no geral, e para o Mamoré consolidar a classificação. O Tupi, em Juiz de Fora, recebe o Democrata de Sete Lagoas. A mesma situação da Caldense. Tudo pode acontecer com o Tupi, tudo pode acontecer com o Democrata. Podem se classificar ou um dos dois pode ser rebaixado. O VEC joga contra o Boa, é o clássico de Varginha, o derby de Varginha. O Boa nunca ganhou do VEC, desde que veio para Varginha. Era Ituiutaba, virou Boa, nunca ganhou. Tomara que aconteça alguma coisa boa para a Caldense aí. E no domingo tem Aimorés e Betim lá em Ubá, e tem Valério e Nacional de Muriaé lá em Itabira. E claro, o jogo que nós já falamos aqui, 3h30 da tarde, hein? O RT e Caldense. Esse jogo acontece lá em Patos de Minas. Nós vamos para um pequeno bloco de intervalo. Daqui a pouquinho eu volto, porque tem mais informações aqui no Sul Minas Esportes. Até já. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042, 2480. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta para falar agora do Zeng, né? Os Jogos Estudantis de Minas Gerais, né? Que estão sendo realizados, a fase regional está acontecendo lá em Extrema. E o xadrez, né? Obteve grandes resultados. Nós estamos vendo aí, inclusive, essa foto, né? Que nós estamos vendo a primeira foto ali do João e do professor, o nosso simpático Deus Ledite, né? E também Poços de Caldas ficou em terceiro lugar no xadrez masculino, módulo 2. Parabéns aí ao João Linhares, ao professor William Batista, né, que nós vimos ali, e também parabéns a todos os alunos e alunas que estão participando e que participaram brilhantemente lá em Extrema, nessa fase regional. O grupo está rumando aí agora para Governador Valadares, né, onde teremos a fase estadual do Zeng acontecendo lá em Governador Valadares. E também hoje nós tivemos informações aí da escola do futsal do CEPOC, que jogou hoje contra o time da casa, contra Extrema. O time estava ganhando de 3, né? 3-2. No finalzinho, o time de Extrema empatou 3-3 e foi para os pênaltis. E nos pênaltis, infelizmente, é uma loteria, né, gente? Nos pênaltis, o CEPOC perdeu. Mas parabéns, brilhante a participação dessa equipe, desses garotos que nós estamos vendo aí. E
agora vai para a disputa de terceiro e quarto lugares. Eu não sei se no futsal o terceiro lugar também vai para a fase estadual. É um detalhe que nós vamos falar na semana que vem, mas independentemente disso, vamos cumprimentar aqui esse futsal, né, essa escola, o CEPOC, que brilhou, que chegou lá na fase regional e jogou, e termina invicto, né, essa fase até o presente momento, disputando aí agora o terceiro e quarto lugares, que não perdeu de ninguém. Ganhou os 2 primeiros jogos, inclusive tinha ganho anteontem de Caxambu, e hoje empatou com o time da casa. Parabéns! E nós vamos, no detalhe aí, mais para frente, trazer mais informações aí. Eu queria falar também aqui do torneio Integração, porque amanhã teremos a semifinal do torneio Integração, com 2 jogos, nós estamos vendo imagens dos jogos das quartas de final, que aconteceram no final de semana, né? E nós vamos ter amanhã as semifinais desse torneio Integração, com os 2 jogos acontecendo lá no Bandolão. Às 5 da tarde teremos o Guarani e o Grêmio Vila Nova. Então, Guarani e Grêmio Vila Nova, 5 da tarde. E na sequência, às 7 da noite, Curimbaba e Nova Aurora. O detalhe é o seguinte: quem vencer desses 2 jogos aí, vai para a final, que já acontece domingo, 10 da manhã, lá no Bandolão. Então, neste final de semana, teremos a definição do torneio Integração. Então, legal que amanhã esses 2 jogos semifinais e domingo, 10 da manhã, a final entre os vencedores da rodada de amanhã. E eu queria aproveitar também agora para a gente falar um pouquinho aqui do Campeonato Brasileiro, da Série B, B de bola. Um jogo aconteceu ontem. Ontem nós tivemos o Amazonas, que ganhou do Santos outro dia, perdeu da Chapecoense ontem. 1-0 para a Chapecoense. Olha como é que o campeonato vai embolando, né? E vamos ver como é que ficou a classificação depois desse jogo. Olha lá, nos 4 primeiros estão América, Goiás, Mirassol e Avaí. O Santos está na 5ª posição, olha lá. Santos, Sport, Ceará, Operário de Ponta Grossa, Curitiba, aliás, Coritiba, né? Curitiba é a cidade, Coritiba é o nome do time. Vila Nova, Novo Horizontino, Chapecoense, Amazonas, Ponte Preta, CRB e Paysandu. E lá na zona do rebaixamento hoje estão o Botafogo de Ribeirão, o Ituano, o Brusque e o Guarani de Campinas, o time do meu amigo André Luiz Juliano. Mas tem 2 jogos hoje. Hoje nós teremos 2 jogos. O Operário do Paraná enfrenta o Santos. Esse jogo acontece lá em Ponta Grossa, no Paraná. E o Avaí do Marcelinho Albino recebe o Guarani lá em Floripa, lá em Florianópolis. Teremos também 3 jogos amanhã. E que jogo interessante esse jogo. Olha, o América recebe o CRB em Belo Horizonte. Esse jogo aí, Ponte Preta e Novo Horizontino, será um jogo entre o pai e o filho. O pai, Nelsinho Batista, dirigente, hoje técnico da Ponte Preta, e o filho dele sendo o técnico do Novo Horizontino. Interessante, né? Mas são as nuances do futebol. E o Ituano joga em casa diante do Paysandu. Jogo também será realizado amanhã. E domingo, mais 4 jogos. Domingo nós teremos o Botafogo de Ribeirão enfrentando o Vila Nova, o Brusque pegando o Ceará, o Goiás enfrentando o Coritiba e o Sport do Recife jogando contra o Mirassol. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um pequeno bloco de intervalo. Eu volto daqui a pouquinho para colocar aqui para você ficar sabendo como é que está a situação do Campeonato Brasileiro da Série A. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente.
Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, estamos de volta. E o Brasileirão ontem, teve 6 jogos ontem no Brasileirão. Vamos conferir os resultados de ontem. O Cruzeiro bateu o Cuiabá por 2-1 lá em Belo Horizonte. O Internacional, esse jogo aconteceu em Criciúma. O Internacional empatou com o São Paulo em 0-0. E o grande destaque do jogo foi o goleiro do Internacional, que pegou muita bola ontem. O Flamengo bateu o Grêmio por 2-1 lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. O Atlético Paranaense saiu perdendo do Criciúma de 1-0, mas virou o jogo para 3-1 lá em Curitiba. O Bahia venceu o Fortaleza por 1-0 lá na Arena Fonte Nova. E o Palmeiras venceu o Vasco da Gama por 2-0 no Allianz Parque, lá em São Paulo. Foram os jogos que foram realizados ontem. Vamos conferir os gols da vitória do Flamengo sobre o Grêmio de Porto Alegre. Flamengo que, olha que golaço, hein, de fora da área. A gente vê cada gol no campeonato, né? Esse outro gol bem trabalhado também, ó, para sair o segundo gol do Flamengo. E o Grêmio diminuiu, mas não foi o suficiente, acabou perdendo por 2-1. Vamos ver também os gols da vitória do Palmeiras por 2-0 sobre o time do Palmeiras. Deu até branco agora aqui. Mas ganhou. O Palmeiras está jogando quase que de branco, né? Fazendo aí o segundo gol. 2-0 para a equipe do Palmeiras. Venceu jogando bem, né? O Palmeiras, mais uma vez, em casa. É difícil não vencer, né? E vamos ver também os gols da vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou do Cuiabá de 2-1. O Cuiabá chegou até a empatar, né? O Cruzeiro abriu aí o placar. Como é que subiu, né? O jogador tem feito muitos gols. O Cuiabá de pênalti fez o gol de empate. Só que no final o Cruzeiro fez o segundo gol. Esse jogador é um arisco demais. Deu branco no nome dele agora, mas tá sempre virando para finalizar e fazendo gols bonitos, né? Eu tenho aqui um papo do auxiliar técnico do Cruzeiro, que é o Álvaro Martins, falando sobre essa vitória do Cruzeiro. Eu acho que o primeiro ponto é que a gente pega um adversário qualificado e que vinha numa crescente muito boa, né? Não só do jogo do Campeonato Brasileiro, que eles foram muito bem, como dos jogos da Sul-Americana deles, né? E realmente já fica uma equipe mais... a gente já vê uma constância de ideias maior e competitiva, né? Dentro da nossa estratégia, a nossa pressão funcionou bem por alguns momentos, só que depois eles conseguiram ter algumas vantagens e a gente sofreu com isso e sofreu com contra-ataques. Ao mesmo tempo, com bola, a gente conseguiu também buscar muito o que a gente queria, só que no último momento estava faltando um pouco, talvez, de um associativo um pouco melhor para a gente definir as jogadas de lado, principalmente, né? E aí depois eu acho que a gente faz o gol no momento que o jogo não está tão claro para nós. Eu acho que nos primeiros 30 minutos estava um pouco mais claro. No segundo tempo, a gente não conseguiu ajustar a pressão, mas a gente trouxe algo novo para jogar, porque a gente passou a sair em 3, né? E eles também não conseguiram ajustar. Então, eu acho que a gente toma o gol até no momento que a gente estava bem. Sabe, a gente tinha chegado 2 vezes, se não me engano, passou uma bola na frente do gol e a gente toma o gol. Num contra-ataque que eles também tiveram os méritos dele nisso aí. E depois, felizmente, a gente fez um gol em outra boa jogada, né? E realmente, mais pro fim, a gente tomou decisões mais cautelosas ali, né? De fazer uma linha de 5, porque eles colocaram um outro centroavante no jogo. Bom, e é isso, e aí conseguimos sustentar até o fim, mas um time competitivo e um time muito alto, que a gente conseguiu não sofrer tanto nos cruzamentos e nem nas bolas paradas, né? Inclusive, nós os fizemos sofrer nas bolas paradas. A gente sempre agradece aqui a assessoria dos clubes, né, que disponibilizam as assessorias, disponibilizam essas sonoras, né, para a gente veicular. Então aí nós tivemos a sonora do Cruzeiro, com o Álvaro Martins, que é auxiliar técnico. E também vamos ver agora a do Palmeiras, com o Abel Ferreira falando sobre a vitória sobre o Vasco. Foi 2-0 sobre o Vasco da Gama. Vamos lá. O vento está forte, nós queremos ir naquele sentido, o que temos que fazer é ajustar as velas
se for preciso, porque não temos neste momento, ou só temos 2 dos nossos capitães, que é o Everton, o Rocha e o próprio Dudu, que nos pode ajudar, e hoje ele esteve no banco também por isso. O Gomes está fora, o Luá vai sair, e nós temos que ter jogadores dentro que têm que se emancipar, têm que dar um passo em frente, têm que se assumir. O Murilo, o Zé, o Mike, o Dudu, o Veiga, são jogadores do próprio Rony, jogadores mais velhos que têm que se assumir, têm que assumir estas lideranças para também agregar cada vez mais a responsabilidade do que é nós mantermos esta toada. Perceber também, o Naves jogou hoje bem, teve uma tarefa difícil, marcar um jogador quase que é forte, é agressivo, segura bem, fortíssimo de cabeça, e o Naves bateu-se muito bem. E temos ali o Vítor, que já treina connosco já desde o início do ano, e vão se juntar a nós, portanto não vão haver muitas mexidas, porque eu também já vos disse, a qualidade paga-se, né? Não vou estar a experimentar jogadores. Já fizemos isso com o Rómulo, já fizemos isso com o próprio Rios, que felizmente está também num momento muito bom. E depois tem outro fator que eu também posso partilhar com vocês. Tem muitos clubes da Europa, alguns de Portugal inclusive, dirigentes até, a ligar para os nossos jogadores, mas não tem hipótese de sair. Nós não podemos ficar sem os nossos jogadores. Fico feliz porque o Piqueires hoje acho que fez-lhe bem esta nega que o selecionador lhe deu, mas está aí, é um grande lateral esquerdo. Como te disse, muitas ofertas. Veio para o Luá, foi vendido. Veio para o Murilo, não podemos deixar sair. Veio para o Veiga, não posso deixar sair. Veio para o Zé Rafael, não posso deixar sair. Veio para o Piqueires, não posso deixar sair. Eu não posso deixar sair estes jogadores. Veio para o Rony, não posso deixar sair. Veio para o Flaco Lopes, não posso deixar sair. E agora vocês metem-se na cabeça dos jogadores, e é normal que o vento comece a soprar, mas o capitão tem que dizer para onde é que temos que ir, ajustar as expectativas dos nossos jogadores, e aquilo que nós sabemos fazer é jogar futebol, e jogar como jogamos hoje a maior parte do tempo, ser competitivos e agressivos sem bola, e desfrutar com calma, com qualidade, com agressividade ofensiva, e fazer golos como fizemos hoje. Só que ele fala aí de ajeitar as velas, né? Português, navegador, que tem um rumo para seguir. Mas teve um outro português uma vez aí que estava conduzindo as caravelas Santa Maria, Pinta e Nínia, e queria ir para a Índia, veio parar no Brasil, descoberta do Brasil. Nem sempre vai para o rumo que quer, né? Tomar cuidado, viu, Abel? Mas o Palmeiras tem capacidade para isso, sim. Bom, gente, vamos ver como é que ficou a classificação depois dos jogos de ontem. O Flamengo é líder agora junto com o Bahia, onde foi parar, hein? Tem 17 pontos junto com o Flamengo. Depois tem o Botafogo junto com o Atlético Paranaense com 16. Seriam as 4 equipes com vaga na Libertadores, diretamente na Libertadores. Aqueles azuis ali, São Paulo e Palmeiras, com 14 pontos, estariam na fase pré-Libertadores. Embora muita coisa vá mudar, né? Às vezes até se classifica direto para a Libertadores, mais do que 4 times. Aquele cor de abóbora ali, ó, são os times que estão hoje classificados, estariam hoje classificados para a Sul-Americana. O Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Bragantino, o Internacional, Fortaleza e o Juventude. Sem nenhuma classificação, mas ainda com chance, mas correndo risco, estão Grêmio, Vasco, Corinthians e Fluminense. E na zona vermelha, que seriam hoje, claro que estou falando assim, tem todo um campeonato ainda, mas seriam hoje os que correm mais risco. Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá e Vitória. O Vitória não teve nenhuma vitória até agora. Olha aqui, trocadilho, né? Bom, vamos lá. Os jogos de amanhã, para dar sequência no campeonato. Amanhã teremos Bragantino e Juventude em Bragança, Fluminense e Atlético Goianiense no Rio. E teremos também domingo, acho que 6 ou 7 jogos, né? Domingo, Vitória e Internacional no Barradão, lá em Salvador. Corinthians e São Paulo, olha o clássico na Arena do Corinthians. Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba. Grêmio e Botafogo, honestamente não sei onde vai ser esse jogo. E teremos ainda
mais 3 jogos no domingo, né? O Vasco enfrentando o Cruzeiro lá no Rio de Janeiro, o Cuiabá pegando Fortaleza lá em Cuiabá e o Criciúma jogando contra o Bahia lá em Criciúma. Tem mais um jogo na segunda-feira, não é isso? O Atlético Mineiro jogando diante do Palmeiras em Belo Horizonte. Meus amigos, nós estamos encerrando o programa de hoje. Mais uma vez, desejando sucesso para a Caldense. Está nessa luta ainda, pode se classificar. Joga domingo contra o RT lá em Patos de Minas. Precisa da vitória. Precisa de vencer também depois na última rodada o Norte Sport em casa. E precisa contar com um tropeço ou do Mamoré, ou principalmente se for uma derrota da URT, a Caldense ultrapassaria com 2 vitórias o time de Patos de Minas. Então, são os times de Varginha jogando contra os times de Patos de Minas na última rodada e que podem favorecer a Caldense, que joga em casa depois contra o Norte Sport. Segunda estaremos de volta para contar essa história e muito mais. Até lá e um grande abraço.